Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Natália Cardoso, sou do Maranhão e gostaria de iniciar dizendo que meu plano inicial era estar presencial com vocês, me programei para isso, mas devido a um cancelamento do voo e uma malha aérea que acaba sendo mais escassa no estado que eu moro, eu não consegui ser realocada a tempo de estar presencialmente aí com vocês, mas espero contribuir, mesmo que pela forma online, em um assunto que é tão importante e que eu acho que merece uma grande discussão. Eu vou iniciar compartilhando os meus slides. A trombose venosa pélvica é uma doença, eu espero que nos próximos minutos a gente possa discutir justamente como ela é uma doença esquecida e, sim, subdiagnosticada. E aí a gente tiraria esse ponto de interrogação do final. Eu não tenho nenhum conflito de interesse no assunto. E a gente sabe que as varizes, as próprias varizes pélvicas, já são uma doença esquecida, que acaba sofrendo um impasse muito grande. O cirurgião vascular, ele tem a dificuldade de reconhecer a origem pélvica da doença venosa, mesmo que isso esteja mudando nos últimos tempos, e o ginecologista tem a dificuldade de reconhecer a origem venosa nos sintomas pélvicos. E o pior é que, além de esquecer essa doença, dos dois esquecerem essa doença, esses profissionais geralmente não conversam entre si, o que acaba resultando em pacientes que esperam muito por um diagnóstico assertivo e um tratamento eficiente também. Por isso que é tão importante que a gente mude esse quadro. E os desafios diagnósticos são muitos, desde a localização profunda desses vasos, uma anatomia mais complexa, com múltiplas conexões. A gente acaba também esbarrando em barreiras culturais, em constrangimentos dessas mulheres em falarem de sintomas pélvicos para o seu ginecologista. Também acabamos passando no impasse do angiologista e do cirurgião vascular conhecer o probe transvaginal, fazer o exame transvaginal nessas mulheres, porque a gente sabe que o exame transvaginal dá uma excelente visibilização dessas varizes, apesar de que isso tem mudado continuamente, principalmente pelo trabalho da professora Fanilda Barros e do Pelvic Team também. A mesma sintomatologia, a dor pélvica crônica, ela pode corresponder a diferentes patologias, o que acaba sendo mais confuso. A dor pélvica crônica pode vir de uma endometriose, de alterações neurológicas, musculares e das varizes pélvicas também. E quando a gente fala de doença venosa pélvica, essa mesma patologia também pode apresentar escopos diferentes, sintomas diferentes, de intensidade também, que também podem variar. Então, o paciente pode apresentar varizes vulvares, varizes na perna, dor pélvica crônica e sintomas urinários, como disúria e hematúria também, o que acaba tornando mais confuso. E além disso, as veias pélvicas, elas são consideradas locais incomuns da trombose venosa profunda, como já estudado por Gravilov. E atualmente dados sobre a prevalência dessa trombose venosa pélvica, o diagnóstico e essas abordagens de tratamento ainda são dispersos e contraditórios na literatura. E eu queria convidar vocês para parar um pouquinho nesse slide, que apesar de muito simples, é bem significativo. Por muito tempo, a importância do risco trombótico das varizes pélvicas esteve esquecido, esteve abandonado no escuro. E que é tão importante que a gente coloque a luz, ligue esse interruptor para avaliar esse problema. Um problema que, a partir do momento que a gente consegue notar, a gente não consegue mais ignorar. E que a gente possa estabelecer protocolos para que a gente consiga diagnosticar e tratar de forma efetiva esse problema. Aqui eu trago uma imagem de um ultrassom transvaginal, em que a gente vê essa imagem de um trombo dançando dentro das veias parauterinas. Então, mostrando que ele é mais comum do que a gente imagina e que precisa ser diagnosticado. O potencial da trombose nas varizes pélvicas, ele pode ir desde um evento primário, que acaba sendo menos comum e mais raro, como a gente passa pelas compressões e mudanças pós-trombóticas nessas regiões, que aí já é considerado um fator de risco mais relevante,
principalmente quando a gente tem as compressões da veia ilíaca comum esquerda significativas maiores que 50%. Mas a gente tem que ficar atento que essas compressões, às vezes, elas podem ser posturais e que elas devem ser bem analisadas antes de ser tratadas. Além disso, quando tratamos essas compressões significativas, a gente está aumentando o risco trombótico desses pacientes por introduzir ali esse stent e que necessita de uma profilaxia trombótica. Quando a gente revisita a tríade de Virchow, a gente vê que pacientes com varizes pélvicas têm os 3 fatores de risco da tríade. A doença venosa pélvica, as suas alterações anatômicas e da hemodinâmica, por si só, já vai aumentar o risco trombótico, causando uma estase maior de sangue naquela pelve. Períodos como o pós-parto é um contexto reconhecido que a gente tem para a ocorrência de tromboses de varizes pélvicas por esse estado de hipercoagulabilidade e quando realizamos procedimentos endovasculares, como colocação de dispositivos metálicos como stents, molas, plugs, a gente acaba causando um dano endotelial ali no local que requer profilaxia. E daí temos todos os fatores da tríade de Virchow aumentando o risco trombótico desses pacientes. E além disso, estudos como o de Lamberton e Janesini, que mostraram a importância do glicocális, que quando lesionado, ele acaba não só sinalizando uma inflamação crônica que pode resultar na doença venosa crônica, mas no aumento do risco trombótico também. Né? Esse fluxo turbulento ele vai estar associado a uma sinalização pró-inflamatória e pró-trombótico, e por isso são necessários protocolos que sejam tromboprofiláticos e terapêuticos validados, mas que ainda são necessários nas tromboses das varizes pélvicas. Então, o que a gente vê aqui, na verdade, é uma armadilha escondida. A trombose venosa pélvica, não apenas das veias ovarianas, ela pode ser, quem sabe, até uma causa de embolia pulmonar sem uma fonte identificada. E talvez essa fonte ela não seja identificada porque as veias pélvicas elas não são examinadas por meio de ultrassom, não é a nossa rotina. Então é importante que a gente saiba diagnosticar e dê importância para esta patologia. Um trombo na veia uterina ou no paramétrio, ele pode se mover, se soltar, indo para uma veia ilíaca comum, depois passando para a veia cava inferior, e aí ele migra para o pulmão, e aí poderia até ser uma causa de uma embolia pulmonar que não foi identificada. Quando eu devo suspeitar de trombose de varizes pélvicas? A literatura mostra que os sintomas eles vão incluir uma dor aguda e repentina no abdômen inferior, que não vai mudar de intensidade independente do decúbito, um aumento repentino da dor naqueles pacientes que têm dor pélvica crônica, que podem estar associado a quadros febris e calafrios também. Esse estudo de Gravilov sobre o comportamento da trombose venosa pélvica incluiu 588 pacientes que tinham a doença venosa pélvica e ele identificou a trombose dessas varizes pélvicas em 7,6% dos pacientes, o que é uma frequência muito maior do que as outras populações. Essa trombose ela foi sintomática em 28,8% dessas mulheres, a maioria das pacientes que eram assintomáticas, elas apresentavam trombose em apenas uma das veias parametriais e a terapia anticoagulante resultou no alívio dos sintomas dessa trombose em todos os pacientes em 10 dias e numa recanalização dessas veias pélvicas em 1 a 3 meses, mostrando uma boa resposta à anticoagulação. Já o estudo bem desenhado de Amen com 1.383 mulheres que iam ao ginecologista em consulta por qualquer que fosse o motivo, mostrou uma prevalência das tromboses de varizes pélvicas de 3%. A análise multivariada mostrou uma associação positiva entre multiparidade, mulheres que tiveram cirurgia recente, a presença de varizes nas pelves e o histórico familiar de tromboembolismo venoso. A trombofilia ela foi detectada em 12,8% das mulheres que eram diagnosticadas com trombose de veias pélvicas. Os princípios da trombose nas veias pélvicas, eles não são diferentes de tromboses em outras localizações venosas, mas
ele deve se comportar e deve ser considerado para nós cirurgiões vasculares como se enquadrar como aquela trombose que ocorre em locais venosos incomuns. A decisão pela anticoagulação, principalmente nesses casos incidentais, ela requer esse equilíbrio entre os riscos e os benefícios e os riscos de sangramento também. O tratamento com anticoagulante para as tromboses de varizes pélvicas em locais incomuns na literatura ainda não é tão claro, mas o estudo TRUST propõe um tratamento anticoagulante padronizado de 6 meses para essas tromboses em locais venosos incomum, mas é importante avaliar caso a caso o quadro clínico do paciente. Então, concluindo a aula, ainda não é tarde para a gente reconsiderar esses paradigmas clínicos e abordar um diagnóstico negligenciado e talvez modificar a nossa abordagem para a doença venosa pélvica e a trombose também. A trombose de varizes pélvicas, ela pode complicar a doença venosa pélvica e intervenções. Uma anticoagulação, ela é eficaz para o tratamento da trombose de veias pélvicas sintomáticas e recomendada para a prevenção pós-procedimento. Mas mais pesquisas acabam sendo necessárias para a gente melhor compreender todo o espectro da doença venosa pélvica, incluindo o papel e o manejo da trombose associada. Bom, eu espero ter contribuído com essa discussão. Esses são os meus contatos e espero encontrar vocês muito, muito em breve. Obrigada.